Excelente notícia! Flamengo comemora a recuperação da confiança com resultados recentes. Ancelotti divulgará daqui a pouco a lista dos convocados. Léo Pereira, Danilo, Alexandro e Paquetá estão na pré-lista do italiano. Tite caiu, mas já Cruzeiro quer dar o troco no Mengão e contratar Felipe Luiz. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raplamelo. Cola. Olha esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo, repara, tem um botão inscreva-se. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente segunda-feira para você e para toda a sua família. Saiu, o adversário do Mengão na semifinal da Libertadores Sub-20. O Flamengo vai encarar o Olímpia na próxima quinta-feira, dia 19, às 16 horas, 4 da tarde, horário de Brasília. Na outra semifinal, o Palmeiras vai enfrentar o Santiago Wanderers, do Chile, às 20h30, também horário de Brasília. Então, os dois jogos na quinta-feira, o Flamengo às 4 da tarde, o Palmeiras às 8h30 da noite. Poderemos ter aí Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores Sub-20. O que vai ter também na quinta-feira é Flamengo e Remo, né? A preparação segue a mil lá, o trabalho do técnico Leonardo Jardim. E é mais um jogo do Campeonato Brasileiro, lembrando que o Flamengo tem uma rodada a menos e vai encarar o Remo no Maracanã. Remo que ainda não venceu nesse campeonato, né? Ex-clube aí do Marcos Braz, que saiu, né? Deixou o Remo. Ele foi um dos responsáveis, né? A colocar o Remo aí no futebol da primeira prateleira, podemos dizer assim, né? Na Série A do Campeonato Brasileiro. Falando sobre o jogo do Remo, né, esse início de trabalho do Leonardo Jardim, já são 3 jogos sob o comando do técnico português. O time do Flamengo somou aí 2 vitórias contra Cruzeiro e Botafogo e um título no Campeonato Carioca contra o Fluminense, nenhum gol sofrido. Jardim vem apostando aí na repetição de uma espinha dorsal, né, que foi montada pelo técnico Felipe Luiz, trocando aí de 2 a 3 jogadores na escalação por partida, seja por estratégia ou descanso. As boas atuações deram resultados que, por sua vez, deram confiança e estão ajudando a mudar o ambiente no Ninho do Urubu, apesar de permanecer aí um incômodo com algumas ações da direção e as cobranças passadas. A vitória por 3-0 diante do Botafogo no último sábado, lá dentro do Nilton Santos, foi o melhor jogo deste início da era Jardim no Flamengo. O time rubro-negro dominou aí o rival fora de casa, né? Mesmo antes da expulsão do Barbosa, o Flamengo já dominava ali o Botafogo. A gente esperava que seria uma goleada histórica, mas parece que o Flamengo pisou ali no freio e ficou nos 3-0. Olha, tem muita gente comemorando, muita gente interna, né, dentro do Flamengo, essa confiança que retornou, né? Logo nesse início de trabalho do Jardim, a gente precisava muito disso, né? Recuperar a confiança, inclusive, de vários atletas, né? E o Flamengo parece que está no caminho certo, tem tudo aí para conquistar a sua terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro, já que venceu aí o Cruzeiro, o Botafogo e agora vai encarar o Remo no Maracanã. E os torcedores também estão comemorando aí essa confiança, né, que foi resgatada, né, e alguns jogadores que estavam embaixo começaram a jogar bem, do grupo que comprou a ideia do técnico Leonardo Jardim. Então, as coisas estão sendo feitas e estamos aí colhendo os resultados já nesse início. E a gente espera que seja assim durante todo o ano de 2026, né, para a gente comemorar muito lá em dezembro. Olha, hoje é segunda-feira, dia 16 de março, e o técnico Carlo Ancelotti divulgará a lista dos convocados daqui a pouco, né, para os amistosos aí da seleção brasileira. Brasil que vai enfrentar França e Croácia nesta data FIFA de março. Alguns jogadores do Flamengo estão aí cotados, né, para aparecer nessa lista, como o zagueiro Léo Pereira, que tá jogando muita bola, o zagueiro mais regular do Flamengo desde 2022 e fez um gol ainda no Botafogo de falta. Alexandro é um lateral também bastante irregular e um dos homens de confiança do Carlo Ancelotti.
Danilo e Lucas Paquetá. Esses jogadores estão aí na chamada pré-lista do técnico italiano e podem ser convocados hoje. Lembrando, gente, é uma das últimas convocações aí do Ancelotti para a Copa do Mundo, né? Então é importante destacar isso. Quem tiver nessa convocação praticamente já está na Copa do Mundo, né? Então tem aí algumas lesões, né, que o Ancelotti fará algumas substituições. Além disso, representantes da CBF estiveram presentes aí nos 2 últimos jogos do Flamengo na semana passada, aumentando rumores sobre os nomes dos rubro-negros na lista. Teve gente do Flamengo lá contra o Cruzeiro, no Maracanã, gente da seleção brasileira, e o Ancelotti, o próprio Ancelotti estava lá presente, né, em loco, no Newton Santos, acompanhando esse clássico contra o Botafogo. Ele viu o golaço do Léo Pereira de falta. Quem do Flamengo deveria ser convocado para a seleção brasileira? É a nossa pergunta aqui. Deixa nos comentários, porque a sua participação é muito importante. Eu estou falando só de jogadores brasileiros, né? Mas outros jogadores também estão aí na pré-lista de suas seleções. Arrascaeta, Varela e o De La Cruz estão na pré-lista do Uruguai. O Eric Pulgar está na pré-lista do Chile. Gonzalo Plata está aí na pré-lista do Equador. E o Carrascal está na pré-lista da Colômbia. O Flamengo não é um time, né, gente? É seleção? É seleção! É Seleflá. Olha aqui, vamos falar do Tite, né? Que já foi demitido pelo Cruzeiro, pois a direção do Clube Mineiro tinha aí o entendimento de que o time deveria jogar mais, né? E aí, com o título lá do Mineiro, o Tite ganhou uma sobrevida, mas a atuação contra o Flamengo reacendeu aí as dúvidas da direção. O entendimento é que não deu match Tite e Cruzeiro. E aí já surgem, ontem o Cruzeiro empatou com o Vasco, 3-3 no Mineirão. O Vasco, no segundo tempo, tinha um jogador a menos, né? O Cauã Barros fez 2 gols e foi expulso, e o Cruzeiro não conseguiu virar aquele jogo. Não lembra nem um pouco o Cruzeiro de 2025, que tinha lá o Leonardo Jardim e o Cruzeiro estava voando. E aí já surgem as óbvias especulações envolvendo o nome de Filipe Luís, que é um treinador que ganhou tudo no Flamengo e que está desempregado. E aí nós temos aí algumas situações que favorecem o Cruzeiro, nesse caso do técnico Filipe Luís. A primeira é que o Filipe conhece vários jogadores do Cruzeiro que ele trabalhou, Fabrício Bruno, Gerson, entre outros. E o Caio Jorge, que ele tentou muito levar para o Flamengo no início do ano, só que o Cruzeiro não quis liberar. E o fato do Bruno Spindel ser o diretor de futebol do Cruzeiro e ter sido o cara que fez aí a promoção do Filipe Luís quando ele estava na base e ele subiu, né, para os profissionais em setembro de 2024. Foi o Bruno Spindel responsável, né, por colocar o Filipe Luís no lugar do Tite, no Flamengo, naquela oportunidade. Então eles têm, assim, um carinho muito grande, uma amizade, e é o Bruno Spindel que está lá tocando o Cruzeiro nesse momento. Mas a missão de convencer o técnico Filipe Luís será difícil, né? Tanto que o Filipe negou uma proposta do São Paulo, mas o Cruzeiro pretende aí oferecer o dobro que o São Paulo ofereceu na ocasião quando o Hernan Crespo foi demitido. O Cruzeiro quer dar o troco, né? No Flamengo, que contratou aí o ex-treinador lá do Cruzeiro, Leonardo Jardim, só que é diferente, né? É diferente, porque o Leonardo Jardim tinha saído, aí ficou 3 meses parado, aí o Cruzeiro foi no Tite, agora não, o Flamengo acabou de demitir o Filipe Luís, tem o quê? Tem nem um mês, né? O Filipe tá aí desempregado, mas o Filipe ele não quer trabalhar em nenhum clube no Brasil nesta temporada de 2026. Ele quer ir para a Europa, inclusive ele tem um grande empresário, que é o Jorge Mendes, e ele falou o seguinte, olha, eu quero aí aprender muito, né, com os técnicos lá da Europa, fazer um tour lá, né, com grandes vencedores do futebol mundial, antes de pegar aí um novo trabalho, até mesmo uma proposta, se tiver uma proposta, né, de um clube europeu, o Filipe deve aceitar. Bom, mas não está descartada a contratação dele pelo Cruzeiro, tá, gente? Como a gente falou aqui, tem vários fatores aí que deixam o Cruzeiro forte nessa briga. O plano B para o Cruzeiro contratar, se não conseguir o Filipe, é o Arthur Jorge, do Al Rayyan, do Catar, ex-técnico do Botafogo. Inclusive, o Arthur Jorge está para sair lá do Al Rayyan, então tá aí o Cruzeiro pode contratar um outro português,
depois dessa queda do Tite, ou pode fechar com o Felipe Luiz. Você acha que o Felipe vai aceitar trabalhar no Cruzeiro? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Quero lembrar que aqui embaixo está passando os produtos do Shopping do Rafla. Você pode adquirir agora, aproveitar as promoções aí do fim de semana, né, e você recebe na sua casa. Se você comprar qualquer produto do Flamengo, é importante a gente lembrar, duas coisas acontecem. A primeira é que você ajuda diretamente o clube do seu coração, o Clube de Regatas do Flamengo, né, porque são produtos licenciados do Flamengo, que estão aí na internet. E a segunda é que você dá uma moral aqui para o nosso canal, porque somos afiliados. Dá um pulinho aqui para você ver a quantidade de produto. É infinito, né? Qualquer produto que você pensar e você coloca aqui na busca, na lupinha, você vai encontrar tudo no Shopping do Rafla e receber na sua casa, entrega em todo o país. Eu volto ainda hoje com muitas novidades e informações do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Um grande abraço para você. Saudações rubro-negras. Ah, e à tarde tem a convocação da seleção brasileira, o Ancelotti, lá pelas 3h30, e a gente vai ficar sabendo quais jogadores do Flamengo foram chamados, né? Quantos jogadores foram chamados aí pelo técnico italiano. Quem você levaria para a seleção? Quem você convocaria? Deixa aqui nos comentários para a gente fazer essa enquete aí, para ver qual jogador do Flamengo tá merecendo. Aí tem o Pedro também, hein, que não tá na lista, mas será que ele pode ser chamado? Pedro voltou a fazer gols. Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!